Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez uma vez na vida? Se existe um criador bom, de onde é que vem tanto mal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das respostas mais grandiosas para essa questão, a ideia de um grande conflito. Uma verdadeira batalha cósmica, que, segundo essa visão, acontece em todo o universo. E vamos direto ao ponto que parece não fazer sentido, né? A grande questão é como algo como o pecado, o mal, poderia nascer num lugar feito para ser perfeito. É um paradoxo, e é exatamente esse mistério que essa narrativa se propõe a desvendar. E olha que interessante, a resposta para esse mistério não começa aqui na Terra, com a gente. A origem de tudo, do conflito, está num lugar que a gente menos esperaria, no próprio céu, bem no coração do governo de Deus. E no centro de toda essa história temos uma figura chamada Lúcifer. O nome dele significa, literalmente, portador de luz. E ele não começou como o vilão da história. Muito pelo contrário, ele é descrito como um anjo do mais alto escalão, um querubim ungido, sabe? Perfeito em sabedoria, em beleza, e que vivia ali na presença direta de Deus. E aqui as coisas mudam. Tem uma passagem que resume tudo. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. A palavra que chama atenção aqui é achou. Isso dá a entender que o mal não foi algo criado e colocado nele, mas algo que surgiu, que brotou de dentro dele. Uma espécie de corrupção que nasceu da sua própria perfeição. Tá, mas como essa perfeição toda se perdeu? O processo é descrito em 4 passos bem claros. Tudo começou com orgulho. Orgulho da própria beleza, da própria sabedoria. Esse orgulho virou cobiça, sabe? O desejo de ser igual a Deus, de ter autoridade dele. E a cobiça, claro, levou a uma rebelião aberta. O resultado? Uma guerra total no céu. E não foi uma rebelião qualquer, não. A lábia de Lúcifer foi tão boa, mas tão boa, que ele conseguiu convencer e enganar 1/3 dos anjos do céu. Dá para imaginar a dimensão disso. O resultado foi uma divisão cósmica, e todos os rebeldes foram expulsos do céu junto com o seu líder. E agora, para onde vai essa história? Bom, depois de ser expulso do céu, o conflito precisava de um novo campo de batalha. E esse novo palco se tornou o nosso planeta, a Terra, que tinha acabado de ser criada. E aqui na Terra, o adversário, que agora a gente conhece como Satanás, usou a sua principal arma, o engano. Disfarçado de serpente, ele não obrigou ninguém a nada. Ele só sussurrou. Ele plantou aquela sementinha da dúvida sobre a palavra e a bondade de Deus na cabeça de Adão e Eva. E as consequências foram imediatas e, assim, devastadoras. A queda lá no Éden não foi só um deslize isolado. Foi o começo de uma reação em cadeia. Veio o primeiro assassinato, depois a corrupção generalizada que levou ao dilúvio, o desafio aberto a Deus na Torre de Babel. O mal se espalhou como fogo em palha seca. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Ao fazer a humanidade pecar, Satanás não só corrompeu as pessoas, ele na prática roubou o domínio que tinha sido dado a elas sobre o planeta. A Terra acabou virando o quartel-general da rebelião dele. Mas calma, a história não acaba em derrota. Chega um ponto de virada, um momento decisivo. A vinda de Cristo à Terra é mostrada não só como um plano de resgate para a humanidade, mas como um momento-chave, o clímax de todo esse conflito cósmico. E existe uma simetria aqui, que é fascinante, de verdade. Onde a humanidade falhou pela primeira vez, lá no jardim, Cristo venceu no deserto. Eva duvidou da palavra de Deus e caiu. Já Cristo, enfrentando o mesmo tipo de tentação, respondeu com confiança total nessa mesma palavra. E o resultado? A vitória. E a arma de Cristo nesse confronto fica muito clara. A resposta dele, quando foi tentado a transformar pedra em pão, foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A dependência dele não estava no próprio poder, mas totalmente na palavra do Pai. O Calvário, então, é o clímax absoluto, o momento em que cada acusação de Satanás foi respondida publicamente. A acusação era de que a lei de Deus era injusta. Qual foi a resposta? Uma vida de obediência perfeita de Cristo. A acusação era que o governo de Deus era arbitrário, autoritário. A resposta? A submissão total de Cristo por amor. A cruz, nesse sentido, não foi só sobre perdão. Foi sobre defender o caráter de Deus e selar de vez a derrota do adversário. Ok, tudo isso nos leva a uma pergunta bem prática. Por que essa história toda, essa batalha cósmica de milênios, importa hoje, pra gente? A próxima parte da nossa análise é justamente sobre isso, o significado dessa luta nos dias de hoje.
Bem, essa doutrina se propõe a dar um contexto para algumas das perguntas mais difíceis da vida. Ela tenta explicar o sofrimento, dizendo que a origem dele não está em Deus. Ela dá à cruz um significado que vai além da salvação, um significado cósmico. E talvez o mais importante, ela coloca as nossas lutas pessoais dentro de um conflito espiritual muito, muito maior. E isso nos traz a um ponto fundamental para o nosso dia a dia. A luta não é, na sua essência, física. O conflito é contra forças espirituais do mal. O que isso quer dizer? Que a verdadeira batalha acontece na nossa mente, no campo da fé, das nossas crenças e lealdade. E para essa batalha, a narrativa descreve um kit de ferramentas espirituais, a famosa armadura de Deus. Cada peça é um princípio para se manter firme. Mas o mais interessante é que a única arma de ataque da lista é a espada do Espírito, que é identificada como a palavra de Deus, a mesmíssima ferramenta que Cristo usou lá no deserto. No fim das contas, toda essa história gigantesca, cósmica, se resume a uma pergunta bem pessoal. A mesma pergunta que Cristo fez aos seus discípulos e que ecoa até hoje. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta para essa pergunta, segundo essa visão, é o que define de que lado cada um está nesse grande conflito. E para a gente fechar, a perspectiva final é simplesmente grandiosa. A Terra é vista como o palco do universo. A ideia é que as escolhas que são feitas aqui, por cada um, têm um significado que reverbera pelo cosmos, que são observadas por anjos e outros seres. É uma ideia que deixa a gente pensando sobre o peso e o propósito da nossa existência dentro dessa narrativa tão vasta.